Amém. Glória a Deus, irmãos, por tudo que o Senhor já nos falou hoje, né? Tenho certeza que muito Ele já nos falou diante desse testemunho, né? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Senhor, eu quero mais uma vez nos colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor, e pedimos que, sim, Senhor, que Tu se manifeste, Senhor. Que seja tudo por Ti, Senhor, para Ti, Senhor, por meio de Ti, Senhor. A glória é sempre Tua, Senhor. Somos apenas instrumentos Teus, Senhor, para que Tu seja glorificado, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, sei que se fosse falar para vocês, talvez essa semana tenha sido uma das semanas assim mais cheia de atividades dos meus últimos anos. Fora as atividades profissionais, pessoais, com a congregação. Maria esteve bastante doente essa semana. Teve uma gripe muito forte. E teve um dia que a Raquel mandou uma mensagem para mim dizendo que ela estava com 40,1 de febre e ela nem deixou o termômetro apitar. Ou seja, ainda ia subir um pouquinho, né? Eu não sei se como pais ou como pais de primeira viagem, sempre é bastante desafiador quando um filho está doente, né? Teve uma noite que ela tossiu tanto, que eu, sem exagerar, eu acho que ela passou uns 2 a 3 minutos tossindo sem parar, sabe? Então, assim, sem dúvida, foi uma semana que a gente precisou orar bastante, né? Declarar sobre a Maria cura, né? Declarar sobre Maria pulmões desobstruídos, ouvidos desobstruídos. Mas glória ao Senhor, ela está aqui hoje bem, cheios de fé. Nós trouxemos ela sem nenhuma imprudência, mas cheios de fé, porque ela melhorou bastante. Graças a Deus, né? E, enfim, eu queria hoje compartilhar com a igreja algo que o Senhor tem falado muito comigo nas últimas 3, 4 semanas, né? E isso está em 2 textos. Eu queria que a gente abrisse Mateus 27, do 50 ao 51. E depois Hebreus 10, 19 e 22. Se você for acompanhar comigo, se puder deixar os 2 dedinhos nesse texto, que queria que a gente lesse ele numa sequência, sabe? Primeiro, Mateus 27, 50 e 51. E depois Hebreus 10, do 19 até o 22, né? Amém? Em Mateus 27, do 50 ao 51, fala assim: E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O escritor de Hebreus fala lá em Hebreus 10, 19 a 22 assim: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Sabendo que com a morte e a ressurreição de Jesus o véu foi rasgado de alto a baixo, o escritor de Hebreus nos convoca para entrar com ousadia nesse santuário, pelo novo e vivo caminho. E ele fala: aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura, sabendo que nós temos um grande sacerdote. Amém? Irmãos,
Sem dúvidas, né? A morte do nosso Senhor Jesus, ela estava rodeada de muitos milagres. Isso é um fato, né? Porém, a própria morte é a maravilha mais grandiosa de tudo o que ocorreu em toda a humanidade e excede todos esses milagres. A morte de Jesus e a sua ressurreição é o maior milagre que já existiu. É muito maior do que você olhar para o sol e ver ele brilhar. É muito maior do que você olhar para a lua e ver ela com cor de sangue. A chamada lua de sangue. Sim, foi o maior milagre que já aconteceu. A Bíblia diz, né, que o véu do templo se rasgou quando aquele que tem a imortalidade entregou seu espírito. Da mesma forma, irmãos, que um milagre supera um feito comum. Existem coisas que são corriqueiras do dia a dia, mas quando a gente estende a mão sobre uma pessoa e o braço que estava doendo, ele declara e diz que foi curado pelo nome de Jesus, isso é um milagre. Isso supera um feito comum. Assim, a maravilha da morte e ressurreição de Jesus está acima de todas as maravilhas, de todos os milagres de poder. A própria palavra declara isso. O véu foi rasgado, né? A verdade, irmãos, é que o nosso Senhor Jesus sujeitou-se ao poder da morte. A morte de Jesus é a maior maravilha de todo o tempo e de toda a eternidade. Lá no Antigo Testamento, a vara de Arão foi aquela que frutificou, não é verdade? Foi aquela que deu amêndoas, que floresceu. E aquilo foi um milagre, porque o Senhor, Deus, queria reconhecer, reafirmar o sacerdócio de Arão sobre todas as outras tribos. Pois eu afirmo para vocês, com certeza, com plena fé, que a morte de Jesus absorve todas essas maravilhas. Do mesmo jeito que a vara de Arão devorou todas as demais varas, a morte de Jesus absorve todas essas maravilhas que foram menores quando comparados com a morte e a sua ressurreição. Amém. Amém. A partir desse momento, irmãos, a partir do momento da morte e da ressurreição do Rei dos Reis, todo tipo de sombra, todo tipo de cerimônia tinha chegado ao seu fim? Com certeza. As ordenanças de um sacerdócio terreno foram rasgadas com esse véu. O véu rasgado parecia dizer, a partir desse momento, Deus já não habita mais no lugar chamado de Santo dos Santos e não brilha mais em meio dos querubins. O lugar especial, a tenda do encontro, o lugar santíssimo, ele foi aberto e já não existe um santuário interior ao que possa entrar o sacerdote terreno. As expiações e os sacrifícios chegaram ao seu fim. Amém. Irmãos, Deus tem me trazido uma revelação que eu não consigo, em palavras, colocar aqui para vocês, do privilégio que é viver nesse tempo. Quando a gente lê o Velho Testamento, ali o livro de Êxodo, de Levítico, a gente pode enxergar toda a complexidade que era para o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrar no lugar santíssimo. Com a morte do nosso Jesus, aquele que tinha a imortalidade, aquele que tinha todo o poder, o véu se rasgou. E já não é mais necessário nenhum sacrifício, já não é mais necessário nenhum sangue. O lugar santíssimo está aberto para nós. E todos nós nos tornamos sacerdotes. Amém. Amém. A lei havia determinado que ninguém, irmãos, poderia entrar nos Santos dos Santos, com exceção do sumo sacerdote. Como eu disse, ele podia entrar uma vez ao ano, sempre com sacrifícios. Afinal de contas, quem poderia entrar na presença daquele que é fogo consumidor? O Senhor falou para Moisés, lá em Êxodo 19:12, assim. Veja que palavra forte. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo, tomem cuidado,
para não subir ao monte, nem tocar a essa extremidade. Havia uma delimitação para o povo. Eles não podiam se aproximar do lugar santíssimo. Moisés e algum outro homem escolhido por Deus podia se aproximar de Deus. Mas nós não, irmãos. Nós vivemos diante do tempo que o véu foi rasgado. O preceito para se manter afastado foi anulado. Foi quebrado, rasgado naquela cruz. E o convite que o nosso Senhor Jesus tem feito para mim, e eu creio que hoje Ele quer fazer à igreja, é o que Ele falou lá em Mateus 11, 28 ao 30, dizendo assim, Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com o véu rasgado, todo preceito foi anulado. E a palavra que o Senhor nos diz hoje é a todos nós, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham ao lugar santíssimo. Se deleitem no lugar santíssimo. Se deleitem na presença do Senhor. É isso que Ele tem falado. E é isso que eu quero dividir com vocês. Irmãos, quando eu preparava essa palavra, né, é um momento assim de... Deus fala muito, e às vezes fala tantas coisas que a gente não consegue nem colocar aqui, porque a gente entende que são coisas para a gente, né? Mas o meu coração ficou tão apertado. O Senhor falou para mim que alguns de nós vivemos, mas não experimentamos o livre acesso ao lugar santíssimo. Estamos ali, ao redor, tangenciando o lugar santíssimo, mas dentro dele, usufruindo da presença transformadora, pacificadora, aliviadora, do jugo suave do Senhor. Às vezes não. Às vezes nós adoramos, mas adoramos de longe. Nosso Pai está nos chamando para se aproximar desse perfeito amor que lança fora todo o medo de viver a presença transformadora do Senhor Jesus conosco. Do Senhor Jesus conosco. Amém? Irmãos, a palavra fala que já não existe, já não resta para nós nenhum véu. Porque nós nos colocamos tão longe e, às vezes, nos colocamos como escravos. Escravos que não podem entrar no lugar de cura, no lugar de habitação do Espírito Santo, no lugar onde as nossas falhas são expostas, porém nós somos transformados. No lugar onde nós temos plena certeza da fé em Cristo Jesus. Por isso o escritor de Hebreus diz assim, aproximemo-nos com a plena certeza de fé. O véu foi rasgado, o acesso está livre, vamos entrar com ousadia, com liberdade ao trono de graça. Jesus, Ele nos levou para perto, nos levou para tão próximo de Deus como Ele mesmo estava, irmãos. Ainda que falemos do lugar santíssimo, do próprio lugar secreto do Altíssimo, no entanto, é desse lugar imponente, desse santuário do nosso Deus Emanuel, que se rasgou o véu. Portanto, eu não quero, na minha vida, permitir que nada impeça a minha entrada para conhecer o infinito amor do Senhor Jesus. Quando eu preparava essa palavra, Deus falava para mim assim, Rafa, não deixa que nada, nenhuma vontade, nenhum sonho, nada impeça de tu entrar no lugar santíssimo. E o mais incrível disso tudo, irmãos,
é porque a gente não deixa os sonhos, os nossos sonhos. A gente não deixa as nossas vontades para entrar, a gente decide entrar. E quando a gente entra, que a gente olha, que a gente conhece a presença transformadora do Senhor Jesus, a gente se torna tão parecido com Ele, que os sonhos dele se tornam os nossos sonhos. Que a vontade dele se torna a nossa vontade. Amém? O Senhor hoje, Ele não está nos chamando para deixa e entra. O Senhor está nos chamando para entrar e deixar. Todo mundo entende a diferença? Às vezes eu converso com muitas pessoas e as pessoas falam para mim assim, não, eu só vou depois que eu deixar. Mas a lógica do Senhor é o contrário. A lógica do Senhor é vai e deixa. Reconhece a natureza pecaminosa do homem e deixa. Amém? Mas isso só foi possível porque o Senhor Jesus colocou uma ponte entre a distância que nos separava de Deus. Ele veio ao mundo e assumiu a nossa natureza. Glória a Jesus, irmãos. Glória a Jesus, o nosso Redentor. Sim, Ele é o nosso Redentor. Ele colocou uma ponte, um novo e vivo caminho, o escritor de Hebreus fala, que nos liga à presença do Deus Altíssimo. Amém? Hebreus 2,14 diz assim, Hebreus 2,14 fala, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Irmãos, a morte de Jesus destruiu o poder que o diabo tinha sobre a morte. E hoje nós estamos ligados, conectados, através dessa ponte à presença do Senhor. E com o derramado do Espírito Santo, nós temos uma comunhão plena com o Pai. De ouvir a sua voz, ouvir a sua vontade, a ponto de não sabermos mais qual é a minha vontade, qual é a vontade do Senhor. Essa tem sido, irmãos, a minha oração. Senhor, eu não quero mais saber qual é a minha vontade, Senhor. Eu quero saber qual é a tua. Eu quero saber quais são os teus sonhos. Eu quero saber aquilo que tu tens para eu fazer enquanto eu ainda estiver nesse curto espaço temporal que é a nossa vida aqui na Terra. Amém. Irmãos, o abismo que existia entre nós e Deus é preenchido com a plenitude pelo fato que Jesus completou tudo, até o amargo fim, a morte de cruz. Seguiu o caminho da humanidade até o próprio sepulcro. E assim vemos que o véu que estava posto entre a natureza de Deus e a natureza do homem é rasgado na pessoa do Senhor Jesus. Entramos no lugar mais santo por meio da sua carne, que nos vinculou, que vincula a humanidade, a todos nós, com o divino Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Irmãos, eu queria lembrar, talvez isso seja aquilo que tem sido mais forte e está muito pulsante no meu coração, né? Irmãos, a palavra fala que o véu foi rasgado. Ele não foi enrolado. Quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, existem coisas que a gente olha e não quer usar mais. Então a gente rasga e joga fora. Mas tem coisas que a gente fica em dúvida, né? Se vai jogar fora ou não, né? A gente olha assim e fala, rapaz, será que eu vou dar isso? Será que eu não vou dar? Aí você enrola e guarda no lugar lá do seu guarda-roupa que você nem tem acesso. Aí, de repente, a vida começa a ficar meio morfada, né? Você começa a ficar assim, aquela mesmice, você diz assim, não estou gostando mais dessa, como está aqui. Aí você lembra, eita, vou pegar aquilo antigo. Aí aquele estava enrolado. Aí você vai e coloca de novo no lugar. O véu não foi enrolado. O véu foi rasgado.
Ele não foi enrolado e guardado para ser pendurado outra vez em outro momento das nossas vidas, a depender de como está o contexto das nossas vidas. O livre acesso é para sempre, a qualquer momento, aonde quer que a gente esteja. A mão divina rasgou o véu de cima a baixo. Ele não pode voltar a ser pendurado outra vez, irmãos. Isso é impossível. É impossível. Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão entre Cristo Jesus e o grandioso Deus, jamais haverá outra separação. Somente um véu foi fabricado. Se a gente ler lá o livro de Êxodos, quando ele vai falar tudo como deve ser o véu, cara, o véu era uma coisa assim, feita dos melhores materiais da época. Concordam comigo? Eram feitos de coisas altamente valiosas, de um tecido robusto. A mão divina rasgou o véu de cima a baixo. Ele não pode voltar a ser pendurado. É impossível. Não haverá jamais outra separação. Só um véu foi pendurado. Ele foi rasgado. O único e solitário separador foi destruído. Irmãos, eu posso me deleitar ao pensar nisso. O véu foi rasgado. Ele não foi enrolado. O máximo que o diabo pode fazer é tentar colocar um véu entre nós e a natureza de Deus. Mas a gente tem que lembrar que esse véu está rasgado. Esse véu, ele não está como antes, ele está rasgado, ele tem acesso. A gente consegue entrar. Amém? O diabo não pode, mas jamais nos separar de Deus. Ele pode até tentar impedir que a gente tenha acesso, mas como eu disse, ele só vai mostrar a sua impotência, porque Deus rasgou o véu e o diabo não pode remendá-lo. Aleluia! Há acesso entre o crente e o seu Deus. E deve existir tal livre acesso para sempre, porque o véu não está dobrado, nem posto de lado para ser pendurado em dias futuros. E sim, está rasgado e já não serve para nada. Aleluia. Amém. Irmãos, eu queria que, assim, diante dessa verdade, diante desse fato experimental que aconteceu, do véu sendo rasgado com a morte do nosso Senhor, a ressurreição, eu queria que a gente lesse o texto de Romanos 8, 29 ao 39, cheios da alegria de um véu rasgado, de que nada, absolutamente nada, nenhuma circunstância passageira, familiar, pessoal, profissional, poderá nos retirar da presença e do lugar santíssimo, onde o nosso Deus habita. O texto de Romanos 8, 29 e 39, Paulo diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todo nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu podia parar por aqui já. Na verdade, eu acho que eu penso nesse texto todos os dias. Todos os dias eu penso nesse texto, irmãos. Veja o que ele está dizendo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí ele faz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as que estão por vir, nem os poderes, nem a altura,
nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O véu foi rasgado, irmãos. Ele não foi enrolado para ser colocado diante da tribulação, da angústia, da perseguição, da fome, do perigo, da espada. Ele está rasgado. Irmãos, como os sacerdotes que somos, temos livre acesso à presença do Pai. E Deus tem me levado, eu falo isso para todos os homens de Deus, que são sacerdotes do seu lar, incumbidos por Deus, para levar à sua casa a presença do Senhor. Deus tem me levado a, antes de dormir, estender a mão sobre Maria e dizer assim: quem vai te separar, minha filha, do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome e a nudez. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, vão poder te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque quando tu nasceu, o véu já estava rasgado. E tu tem livre acesso ao caminho do Pai. Irmãos, não podemos desistir. Não podemos desistir, esmorecer, de declarar isso sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida das nossas esposas, sobre a vida dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Todos precisam viver a plenitude de um véu rasgado, de um lugar santíssimo com livre acesso para todos, já que todos somos sacerdotes na casa de Deus. Amém. Irmãos, existe uma verificação experimental nesse tema. Eu creio nisso. Existe algo experimental, existe algo que precisa ser feito, né? O escritor de Hebreus fala lá, voltando, né, a Hebreus 19, ele fala assim, Hebreus 10, 19, né? Ele diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, né? Eu não creio que essa palavra foi colocar essa... Nem sei o que é isso, não estou me enrolando. Essa palavra não, essas palavras foram colocadas em vão aqui. Não. Ele fala que devemos entrar com ousadia no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, se aproximar com um coração sincero, mas ele fala com ousadia. Irmãos, eu creio que existem graus de ousadia. Vocês concordam? Existem pessoas que são ousadas, mas existem pessoas que são ousadas. Você fala, danou-se. Que ousadia danada, né, velho? Por exemplo, você sair batendo na porta das pessoas hoje em dia, numa situação que se encontra no nosso país, para falar de Jesus, isso é uma ousadia do alto. Concordam comigo? É muita ousadia isso, irmãos. É muita ousadia. Claro que tem o sentido bom e o sentido ruim da ousadia. Mas nesse lugar, nesse contexto, de entrar no lugar santíssimo, eu creio que Ele está nos chamando para um nível mais alto de ousadia. Para um nível mais elevado, certo? A palavra fala que o sumo sacerdote, ele entrava com ousadia, com sangue e incenso, e ficava diante de Deus, suplicando que Deus abençoasse o povo. Ele ficava diante de Deus, orando e pedindo que Deus abençoasse o povo. É por isso que nós, como sacerdotes, precisamos ir a esse lugar santíssimo, que temos livre acesso, e pedir que Deus abençoe o nosso povo. Era uma ordem para o sacerdote, para o sumo sacerdote. Quando nos tornamos sacerdotes, eu creio que recebemos essa missão. Afinal de contas, irmãos, a oração é uma instituição divina. E como sacerdotes que nos tornamos, elas nos pertencem. Ponto. A oração é uma instituição divina. Como sacerdotes na presença do Senhor, ela nos pertence. Amém. Porém, eu quero lembrar que existem muitos tipos de oração.
Existe a oração daquele que parece que tem um impedimento de entrar ao santo templo de Deus. Sim, existe essa oração. Às vezes nós não estamos no lugar santíssimo e estamos orando. Existe a oração daquele outro que está na entrada do templo ali, né? A palavra fala no átrio dos gentios, muito longe, olhando para o templo. Mas existe a oração que se faz dentro do lugar santíssimo. Quando o homem de Deus que nós somos, santificados, fazemos essa oração, a melhor de todas é a que se oferece nesse lugar, no lugar santíssimo. Não existe temor que essa oração não seja ouvida, quando é oferecida no lugar santíssimo. A própria posição do homem demonstra que ele é aceito por Deus. Está parado no lugar de aceitação mais seguro. Está tão perto de Deus que cada um dos seus pedidos é ouvido, porque ele não pode pedir aquilo que não seja o que Deus quer. Amém. No lugar santíssimo, estamos tão perto de Deus que não podemos pedir mais nada que não seja aquilo que Deus espera para nós. Alguém aqui tem dúvida que Deus quer que os nossos pais, os nossos filhos, os nossos familiares se rendam ao Senhor Jesus? Eu tenho certeza disso. Deus quer. E Deus está nos assegurando que se clamarmos no lugar santíssimo, eles irão se render à vontade do Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus, né? Então, para finalizar, né? Uma palavra rápida, porém, creio que Deus tem muito para nos falar sobre ela, né? Eu quero lembrar algo que acontecia e quero compartilhar uma experiência que aconteceu nas últimas semanas com todos vocês, né? A palavra fala, irmãos, se a gente se recorda, que o sumo sacerdote, lá em Números, né? Depois de ter tido comunhão e ter orado a Deus, ele saía e abençoava o povo. Ele revestia-se com suas vestes de glória e beleza, que havia colocado de lado para entrar no lugar santíssimo, e entrava vestido simplesmente de branco e mais nada. Mas quando ele saía, ele levantava assim o peitoral, né, e todos os seus preciosos ornamentos e abençoava ao povo. Isto é o que nós faremos. Amém. Isto é o que nós faremos se possuirmos a ousadia de entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Abençoaremos a todos que nos rodeiam. O Senhor nos abençoou e nos converterá em uma bênção. As palavras que falamos por Jesus, irmãos, serão como um orvalho do Senhor. O enfermo será consolado por nossas palavras. O desanimado será animado pela nossa fé. Diremos praticamente a todos que conhecemos. Eu queria, irmãos, que a gente abrisse lá em Números 6, a partir do 22. Deus falou para Moisés que quando Arão saísse do lugar santíssimo, ele deveria sair proferindo essas palavras. Números 6, 22, a partir do 22, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fale com Arão e com os seus filhos, Arão, sumo sacerdote da tribo de Levi, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Irmãos, eu quero levantar pela manhã, clamar ao Senhor nesse lugar e sair cheio da presença do Senhor, cheio do poder do Senhor, declarando sobre a vida de todos aqueles que passarem por mim, que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês
e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Aleluia. Assim eu creio, irmãos. Assim eu creio. Cheio de fé, que nós seremos um canal de bênção. Assim eu creio que do nosso interior vão fluir rios de água viva, como disse Jesus em João 7,38. Que cada um de nós tenhamos essa ousadia, a máxima ousadia, de entrar, para que saiamos carregados de bênçãos. E assim, irmãos, a igreja frutificará. Eu creio que os pais se converterão, filhos voltarão, a igreja se encherá de crentes que vivem no lugar santíssimo. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é tão misericordioso, que às vezes, apesar de nós, Ele permite que a gente frutifique. Eu queria contar uma experiência para vocês, e eu estou abrindo meu coração, eu creio que, tenho certeza disso, né? Estamos em casa. Quando a gente... Peraí, me enrolei aqui. É uma verdade, né? Quando a gente tem, logo no início do nascimento dos filhos, né? Às vezes a vida fica, a agenda fica um pouco bagunçada, né? Eu tinha uma rotina, né? E vocês sabem que eu sou professor, e professor normalmente leva trabalho para casa, faz parte da vida, glória a Deus por isso, amém. E, enfim, eu tenho uma rotina que eu jantava, né? A gente jantava, conversava um pouco. Quando dava mais ou menos umas 9 e pouca, eu ia preparar minhas coisas, preparar minhas aulas e corrigir as provas e etc. Até que é a hora de dormir, né? Só que quando Maria chegou, né? Essa é a hora que ela dorme, eu quero ficar com ela. Nem sempre ela dorme meia hora, às vezes ela dorme 2, 3. Às vezes só dorme se a gente ficar lá. Então, isso dá uma bagunçada na nossa rotina tão grande, né? E o ano passado foi um ano de ajuste, de rotina para mim, né? Permaneci com o Senhor firme, discípulo de Jesus, glória a Deus por isso. Mas eu creio que, eu estava conversando com Raquel há umas 3 semanas, né? E já agora que as coisas já estão mais ajustadas, não que eu estou conseguindo fazer as coisas, mas aprendi a dormir pouco já, bem menos do que antes, né? Mas eu estava conversando com Raquel, dizendo assim, que eu acho que ano passado eu fui um pouco falho em relação ao meu chamado como professor, sabe? Deus estava falando comigo, dizendo que quando eu me tornei professor, que eu decidi que eu ia fazer licenciatura, uma das coisas mais fortes que vinha na minha mente era assim, tu vai poder ser um ministro meu para muitos jovens, para centenas de jovens, para milhares de jovens, não perde essa oportunidade, né? E o ano passado, em meio a essa bagunça toda, entre aspas, né? Acho que a palavra adequada não é bagunça, de forma alguma, mas em meio a essa nova rotina, às vezes eu estava muito cansado e eu estava tentando entrar, muitas vezes, naquela zona de conforto, sabe? Dar minha aula, tranquilo, não queria muita, assim, entre aspas, no meu interior, a minha carne não queria me cansar, pensava erradamente, né? E eu falei para a Raquel assim, eu quero mudar. Esse ano vai ser diferente. E Raquel falou assim, Rafa, Deus é tão poderoso que às vezes, ela nem sabia que isso ia acontecer, que às vezes a gente acha que não disse nada. Mas se existia uma intenção no coração, quando Deus quer operar, Ele usa até aqueles que estavam como tu, né? Eu guardei aquela palavra assim para mim, tá? E passou uma semana, eu estava lá em Boa Viagem, aí chegou uma aluna do 3º ano e disse assim, Rafa, Letícia mandou uma carta para tu, me deu uma carta assim. Eu já vinha acompanhando Letícia no Instagram, né, e eu vi que Letícia tinha se convertido, né? Letícia estava congregando numa igreja lá em Boa Viagem. E fiquei acompanhando o carnaval, né? Porque o carnaval é sempre
aquele momento que você, agora eu quero ver. Eu fiquei pensando, poxa, que alegria, Lelê se converteu. E eu ficava mandando mensagem para ela, glória a Deus, não sei o quê, que alegria e tal. Aí no carnaval eu vi que ela esteve com a igreja, acampou, saiu para pregar o evangelho. Eu, poxa, que alegria, fiquei muito feliz, né? Você vê um jovem diante de tudo isso que tem acontecido, no meio daquela geração, se render ao Senhor. Eu fiquei, poxa, que alegria, né? Lelê mandou uma carta para mim, irmãos. Eu queria ler porque eu não queria que fosse com as minhas palavras, mas eu creio que isso daqui é para falar assim, Deus falando, não, Rafa, apesar de ti. Agora imagine quando você chegar lá no lugar santíssimo. Imagine quando nós chegarmos lá no lugar santíssimo. Imagine quando a gente estender as mãos e dizer, o Senhor abençoe e os guarde. Imagina o que vai acontecer. Eu creio nessa palavra, irmãos. Ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim, Rafa, uma vez em sala, e que coisa, irmãos, você estava explicando sobre o campo elétrico e a carga pontual. Que o campo não precisa da carga para existir, mas a carga era uma forma de provar a intensidade do campo. No mesmo instante, pensei na nossa relação com Deus, porque Ele não precisa da gente, mas através das nossas vidas, a glória e o poder dele são manifestadas. Ele pode escolher nos usar e nos fazer sentir sua força, e no final, nós que seremos edificados por esse serviço. Nesse dia, o Senhor teve a liberdade, durante uma aula de física, ministrar ao meu coração, porque quem estava dando aula era um de seus filhos. Que Deus improvável, irmãos. Que Deus improvável. Deus não usa a lógica desse mundo, irmãos. Deus não usa a lógica desse mundo para converter os corações. Esse Deus é improvável. Ele usa o louco desse mundo, irmãos. Nessa época eu estava tão triste, irmãos. Eu tinha descoberto que eu estava com inflamação nos tendões da mão. Estava tendo que fazer fisioterapia de noite. Isso tirou muito a minha paz. Muito, muito. Eu queria ir para casa. E eu tinha que ir para a fisioterapia. E nessa época, usando um conceito de física, o Senhor converteu um coração. Amém, irmãos? Imagine quando nós estivermos no lugar santíssimo. Imagine quando nós estivermos com essa pauta do frutificar no lugar santíssimo. Quando a gente sair cheio do poder de Deus, abençoando a todos os que estão ao nosso redor, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Imagine o que vai acontecer. Amém. Glória a Deus.